Atos capítulo 27. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo de número 13 em diante. Paulo é mandado para a Itália. Nós vamos ler a parte em que o navio sofre um naufrágio. Quero falar um pouco nessa manhã sobre a vida deste homem extraordinário, o apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo de número 13. É um culto de obreiros e líderes. Na verdade, esse culto iniciou com o propósito de reunir os nossos obreiros aqui na nossa casa e fazermos um culto vocacionado a eles. Depois nós entendemos o encargo de abrir para que outras igrejas, outras denominações, outros pastores pudessem participar conosco. Todo mês acontece o nosso café de pastores, no segundo domingo do mês. Sempre o segundo domingo do mês. O primeiro domingo é a Santa Ceia. Então quando passa a Santa Ceia, logo no próximo domingo, o segundo domingo do mês, é o nosso café de pastores aqui na igreja. Amém? E é um culto totalmente voltado para um propósito. Não tem política, nós não temos intenção de criar nenhum tipo de conselho de pastores. A nossa intenção não tem nenhum tipo de interesse que não seja o de compartilhar do reino, das visões de Deus para a igreja de Cristo. Amém? Atos 27, versículo de número 13. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixaram ir à toa. E correndo debaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o Batel. E levando este para cima, usaram de todos os meios cingido o navio, e temendo darem na costa de Sirte, amainadas de velas, assim foram à toa, andando-nos agitado por uma veemente tempestade. No dia seguinte, aliviaram o navio, e no terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias nem o sol, nem as estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que não comia, então Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoestos que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, a quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu a todos quanto navegam contigo. Não, eu vou repetir essa parte. E eis que Deus te deu a todos quanto navegam contigo. O prisioneiro virou líder. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus,
que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E contudo é necessário irmos dar numa ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma outra banda do mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma ilha. E lançando o prumo, acharam 20 braças. E passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam as 15 braças. E temendo ir darem algum rochedo, lançaram à popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e deixaram cair. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: e já é hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde. Porque nenhum cabelo cairá da vossa cabeça, e nem de qualquer um de vós. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 266 almas. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha a praia, e consultaram-se sobre o que deveriam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme, lançando a vela maior ao vento, dirigindo-se para a praia. Até aí. Amém? Amém. Pode sentar, querido. Fique à vontade. Fique à vontade, Jesus. Nós te damos liberdade. Fala conosco, Pai. Eu quero falar um pouquinho, irmãos, sobre a vida deste homem extraordinário, o apóstolo Paulo. Esse texto que nós lemos está contando uma parte do episódio onde Paulo, sendo prisioneiro, e ele até seria solto, porque não encontraram nele nenhum crime, mas ele insistiu e apelou para César, como direito de cidadão que ele tinha, de se defender no tribunal. E exatamente nesse momento, Paulo estava sendo levado como prisioneiro para ser apresentado a César. Mas eu quero falar um pouco sobre a vida desse homem que renunciou tudo quanto tinha, e o próprio apóstolo Paulo disse: considero todas as coisas como perca, para que eu possa ganhar a Cristo. Nenhum de nós vamos conseguir vivenciar os propósitos de Deus para as nossas vidas se não tivermos a capacidade de renunciar tudo por amor a Jesus. Esse era um dos quesitos que Jesus tinha para que as pessoas pudessem segui-lo. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, venha e me siga. Nós nunca vamos seguir a Jesus ou obedecer a sua vontade ou cumprir os seus propósitos se não houver uma negação de si mesmo, se não houver uma renúncia da nossa própria vontade para viver a vontade de Deus. E eu tenho certeza que eu posso falar isso com toda a liberdade nessa manhã, por se tratar de um culto específico para aqueles que têm esse interesse de servir a Deus, de trabalhar para o reino de Deus, de obedecer à vontade de Deus. É um café de pastores, pessoas que estão sendo chamados para o ministério. Se você quer servir a Jesus, você tem que estar disposto a abrir mão de tudo na sua vida para cumprir o propósito de Deus.
Entender que tudo que Deus faz com propósito. E a vida deste homem, o apóstolo Paulo, que é um exemplo de alguém que fluía simplesmente, fluía no querer de Deus, fluía na revelação de Deus. Ele se entregava à vontade de Deus. Quando Deus dizia, importa que seja apresentado a César, então ele se colocava nesse lugar sem medo. E nós sabemos, pela história, que qualquer que fosse apresentado a César numa causa de julgamento seria julgado, obviamente, a morte, por desrespeitar os conselhos de Roma, porque Roma era a autoridade no mundo. Roma era a autoridade na terra nessa época. Era a maior autoridade de governo da época. Mas importa ser apresentado a César, importa que você vá lá confrontá-los, falar a verdade a eles. Irmão, a pior coisa que pode existir na vida de um cristão é não saber qual é o plano de Deus para a sua vida. A pior coisa que pode acontecer à igreja são pessoas dentro do templo perdidas, passando anos, 20, 30, 40 anos cultuando, congregando, e ainda não entendendo o propósito de Deus para a sua vida. Esses dias, semana passada, se eu não me engano, foi semana passada ou retrasada, uma irmã me procurou aqui, dizendo, pastor, eu sou crente há 30 anos. Eu sou crente há 30 anos, e eu vivo uma vida louca, mudando de casa em casa. Eu não consigo morar num lugar, eu tenho que mudar porque eu sou pega pelo pânico. Eu não consigo, pela infelicidade, pelo trauma das lembranças, porque o meu marido morreu, meu filho foi morto dentro da cadeia, eu tive que ir lá ver o corpo, reconhecer o corpo, meus outros filhos todos nas drogas. E a irmã me disse, há 30 anos eu sou evangélica e eu não consigo morar em nenhum lugar. E depois que eu ouvi as pregações na rádio, eu consegui entender o Evangelho de Cristo, que há 30 anos eu nunca entendi. E hoje eu sinto alegria, eu sinto paz. Eu não sinto mais necessidade de me mudar. Como é que alguém há 30 anos congregando dentro de uma igreja nunca entendeu os propósitos de Deus? Outro dia eu preguei numa igreja em Minas Gerais. Outro dia já faz uns 4 anos. Eu preguei numa igreja em Minas Gerais e um senhor de idade, que estava sentado na tribuna numa Assembleia de Deus, no final do culto me abraça chorando. E ele me disse assim, jovem, você me fez voltar há 40 anos atrás, quando o Evangelho era pregado. Como é que nós estamos vivendo em uma geração onde nos falta a compreensão dos propósitos de Deus, onde a igreja está crescendo em tamanho, mas está diminuindo na mentalidade, no conceito, na revelação, onde as pessoas evangélicas não sabem discutir sobre a palavra de Deus. Se um testemunha de Jeová bate na porta de um crente, ele toma um banho de Bíblia, do testemunha de Jeová, porque ele mesmo não sabe manusear a palavra de Deus. Não se apresenta como um obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade. Porque a vida inteira nós estamos perdendo tempo dentro da igreja, ouvindo fábulas, um Jesus fantasiado, um Jesus que dá coisas, um Jesus cheio de prosperidade, que na verdade, querido, uma vida sem renúncia, sem entrega, sem propósito. Foi o que eu falei aqui sobre oferta. Oferta tem propósito, dinheiro tem propósito, prosperidade tem propósito. A igreja perdeu o propósito. Por isso nós estamos cultuando nossos cultos almáticos, onde as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas prioridades, aquilo que nós escolhemos para nós vivermos, aquilo que nós desejamos viver,
é a nossa prioridade. Aí nós viemos para a igreja e colocamos tudo isso num pacote embrulhadinho e dizemos: Jesus, está aqui os meus pedidos de oração. Faz a tua obra aqui. Me abençoa aqui. Me dá vitória aqui. Nós queremos a bênção de Deus, mas nós não queremos o compromisso com o abençoador. Os nossos cultos deveriam ser para descobrir os desejos de Deus. Nós deveríamos entrar em oração para ir lá buscar a revelação, dizer: Deus, eu quero entender os teus planos, eu quero entender os teus propósitos, para que eu possa me alinhar. Se alinhar com Deus deve ser o propósito da nossa vida, deve ser o propósito dos nossos cultos. Chega de palavra de autoajuda, chega de ministrações que não nos levam a lugar nenhum, a não seja no nosso próprio ego. Saímos contentes do culto, porque uau, que palavra poderosa nessa noite. Deus falou que vai me dar vitória. A maior vitória que você pode alcançar, querido, é a morte do seu ego. A maior vitória que você pode alcançar é a morte do seu eu. É o abatimento da sua carne. Não é a felicidade aqui na terra. Eu tenho prazer em padecer perseguição por amor de Cristo Jesus. Essas são as palavras do apóstolo Paulo. Somos feitos espetáculos ao mundo. Morremos para que os outros vivam. Padecemos para que os outros tenham alívio. Você consegue imaginar isso, cara? O que é que esse cara está falando? O que é uma vida de renúncia, uma vida de entrega? Romanos 12:2, Paulo diz: não se conformeis com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. O avivamento que nós esperamos nesses dias precisa acontecer aqui, na mente, no entendimento. Você vai olhar para o mundo e não vai mais se conformar com o mundo, porque aqui na sua mente houve uma abertura, houve uma revelação, houve um entendimento do reino de Deus. E porque houve, você conhece o caminho e você sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida, a vontade boa, agradável e perfeita. Deus tem uma vontade própria para você. Você sabia que Deus tem um plano predestinado a você? Que Deus tem uma obra escolhida para você? Que Deus tem um caminho que Ele escolheu para você, que Ele designou para você viver? Por isso nós, como pregadores do Evangelho, como ministros do Senhor, os que fluem nos 5 ministérios, seja o evangelista, o apóstolo, o mestre, não importa qual é o ministério, ele deve fluir no aperfeiçoamento do corpo, levar a igreja à unidade, a estatura do varão perfeito que é Cristo, a esse entendimento de que Deus tem um plano para ele, que Deus tem uma vontade própria. Irmão, entender uma dificuldade é uma oportunidade, é um treinamento. Paulo estava preso, entendendo que a sua prisão era uma oportunidade. Paulo estava sendo levado como prisioneiro, entendendo que aquele momento era uma oportunidade. O navio começou a naufragar por causa de uma tempestade chamada Euroaquilão, que durou aqui, segundo o texto, 14 dias. 14 dias que eles não viam o sol, e muito menos as estrelas, porque os céus estavam escurecidos
pela tempestade. Você consegue imaginar 14 dias de vento e tempestade, e os caras desesperados, perdendo a alegria, perdendo o ânimo, perdendo a esperança. Eles nem comiam, jogando tudo que tinham no mar. E Paulo entendeu que aquela tempestade, aquele Euroaquilão era uma oportunidade. Porque, querido, o que vai contribuir para o meu bem, às vezes pode ser um mal. Porque até o mal de Deus é para o meu bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Quando a Bíblia diz tudo, é tudo. Seja bom ou seja ruim. Romanos 8:26. O apóstolo Paulo diz: e da mesma maneira, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos como pedir, não sabemos como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você não sabe, eu não sei, mas o mesmo Espírito que está intercedendo com gemidos inexprimíveis, aquele que examina os corações e sabe qual a intenção do Espírito, e ele que é segundo Deus intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que antes conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Os quais predestinou, também chamou, e os que chamou, também justificou, e os que justificou, também glorificará. Olha aqui o que diz o versículo 26. O Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Por quê? Porque nós não sabemos. O culto que nós damos na alma é aquele que deixa o Espírito Santo de lado. Mas quando nós o convidamos, e é esse culto que eu estou falando, onde nós podemos erguer as mãos para os céus e dizer: Senhor, desconstrói tudo que eu construí e constrói o teu reino em mim. Sabe a oração modelo de Jesus? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o teu reino. Esse culto que eu estou falando, esse tipo de relacionamento com Deus que eu estou falando, de você convidar o Espírito Santo para ele poder governar. E aí como é que ele vem? Como que ele nos ajuda? Versículo 27. Ele examina os corações e as intenções. O Espírito Santo revela você para você mesmo. Só o Espírito Santo pode revelar você para você mesmo. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como é que ele me convence do pecado? Mostrando o meu pecado. Como é que ele me convence da justiça? Mostrando como eu devo ser justo. Como é que ele me convence do juízo de Deus? Mostrando como Deus trabalha, o que Deus faz. Princípios são revelados pelo Espírito. Você pode ler a Bíblia, você pode cursar teologia, você pode estudar na melhor academia, você pode estar pronto como um estudioso da Bíblia, você pode conhecer geografia, você pode conhecer sobre os mapas bíblicos, aleluia por isso, glória a Deus, continue estudando, mas eu te garanto que se você não se relacionar com o Espírito Santo, você nunca vai ter o coração e as intenções reveladas, nunca vai se conhecer a si mesmo.
E enquanto você não conhecer a si mesmo, não se conhecer, você nunca vai entrar no propósito de Deus. Porque o propósito de Deus tem a ver com a sua transformação, a sua mudança, o seu posicionamento. Eu não posso cumprir uma tarefa sem que a tarefa se cumpra primeiro em mim. A tarefa acontece em mim, transformar pessoas, mas eu tenho que ser transformado. Essa é a vida de um obreiro, ensinando e sendo ensinado, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram. É uma transferência, irmãos, é uma transfusão de emoções, de sonhos, de sentimentos. Enquanto eu estou me relacionando com Deus, eu entendo esse propósito pelo toque. Quando Ele examina meu coração e as minhas intenções, eu posso me ver, me discernir. E aí quando eu começo a discernir até as coisas ruins que acontecem, no versículo 28, todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, contribuem para o bem, porque fomos chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem. Todas. Como é tremendo você discernir. Como é maravilhoso você poder compreender o que Deus está fazendo. Eu preguei essa mensagem aqui ontem lá na igreja que eu fui ministrar. Tentei pregar ela, na verdade. E eu falei um pouco sobre isso. Uma irmã no final do culto disse: pastor, é verdade. Ela foi no hospital, a mãe desenganada pelos médicos, e ela desesperada, sem paz. E ela abriu a palavra. Quando ela abriu a palavra, Deus falou com ela. Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Tempo de nascer e tempo de morrer. Ela entendeu que Deus estava recolhendo a mãe dela. O desespero acabou na hora. Ela sentiu paz. Até na notícia ruim, quando você entende que essa é a vontade de Deus, vem a paz. Bom, Deus sabe o que faz. Agora eu lhe pergunto, você não quer andar nesse lugar, irmão, de convicção? Porque quando você entende a vontade de Deus para a tua vida, independente do caminho, se é o deserto ou se é as Campinas Verdes, se você entende que foi Deus que te plantou naquele ambiente, naquele lugar, existe uma paz dentro de você, um descanso. O descanso que a Bíblia nos ensina é na convicção da palavra, é na convicção do propósito de Deus pré-estabelecido sobre nós. Quando eu tenho uma palavra de Deus e eu acredito nela, eu tenho uma convicção nela, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei. Nem a mortandade que assola o meio-dia, nem a seta que voe de dia, nada. 1000 cairá ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido pelo medo, eu não serei atingido pelo fracasso, eu não serei atingido pelo desânimo, pela dúvida, pela falta de fé. Eu tenho uma convicção, eu tenho uma certeza estabelecida no reino de Deus. Aí o versículo 29 e 30 explica o propósito. Os que conheceu também predestinou. E o que é predestinação? Predestinação significa que Ele nos escolheu para uma vida específica. E eu não prego predestinação como os calvinistas, que dizem que uns nasceram para ir para o inferno, outros já nasceram para ir para o céu, já está tudo determinado. Não, eu prego também sobre livre-arbítrio. Deus nos predestinou, ou seja, Ele tem um plano que eu posso escolher. Eu posso escolher o que Ele me predestinou, ou eu posso escolher a vida que eu quiser. A vida que eu quiser vai me levar para as consequências que eu escolhi. Mas a vida que Deus escolheu para mim viver, vai me levar para a eternidade. Irmão, o céu é logo aqui. A vontade de Deus na terra tem que acontecer como se fosse no céu, não é assim? Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no... O céu já começou para mim.
Quem está caminhando debaixo da vontade de Deus já está conhecendo o céu. Ele manifesta na terra como se fosse no céu. O céu não será um ambiente desconhecido para quem se converteu genuinamente. O céu já começou. Não pense que você vai conhecer o céu no dia do arrebatamento da igreja. Se você não conhecer o céu hoje, se você não se relacionar com Deus hoje, irmãos, um relacionamento com Deus te dá acesso ao trono. Por isso que o véu do templo se rasgou quando Jesus expirou na cruz. Se rasgou de cima até embaixo, dando livre acesso pelo novo e vivo caminho no seu sangue. Até então só o sacerdote antes podia entrar lá uma vez por ano para oferecer sacrifício e ouvir a voz de Deus. Agora não, agora nós temos o acesso, nós podemos entrar lá. Não nos está vedado. O céu já começou. Você só precisa desfrutar. João estava na ilha de Patmos, deixado para morrer. Morrer de fome, ou morrer comido pelos bichos, pelas bestas feras, sei lá. Ele foi abandonado numa ilha para morrer. E quando ele estava lá na ilha de Patmos, olhou para o céu e viu o quê? Uma porta aberta no céu. E um anjo que dizia: entra e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer. João entrou lá, ele viu as ruas de ouro, de jaspe e de cristais. João viu o futuro da igreja. João viu o arrebatamento da igreja. João viu a igreja vestida de noiva. João viu o juízo. Ele viu as 7 taças da ira. João viu a guerra de Gog e Magog. João viu, ele contemplou todas as coisas que aconteceriam no futuro. João viu a serpente e o dragão. João viu o Cristo glorificado montado num cavalo branco. João teve a revelação do futuro. O céu não está vedado, o céu está aberto. Existe uma porta aberta no céu e você pode entrar pelo toque, pelo relacionamento com Jesus. Paulo disse: vi coisas fora do corpo que não posso explicar. Em outras palavras, meu irmão, eu entrei lá no céu e eu vi. Eu acredito que Ele me escolheu para uma vida específica. Ele me predestinou. E depois que Ele me predestinou, Ele me chamou. Ele comunicou que me escolheu para essa vida específica. Eu me lembro, irmão, quando eu me firmei na igreja com 16 anos. Tudo quando era profeta apontava o dedo e dizia: tu vai ser um pregador, tu vai ser um pastor. As irmãs do Coquinho apontava o dedo e dizia: tu vai ser um varão de fogo. Uma vez na calçada de Diadema, no Lava Rápido, onde eu trabalhava, a irmã passou de Coquinho, da Deus e Amor. Ela entregou um panfletinho para mim. Ela entregou e girou, falando em mistério na calçada. E falou: menino, você vai ser um varão de fogo. Deus vem comunicando o seu chamado. Ele vem comunicando porque Ele já me predestinou. Nem era para eu ter nascido. Minha mãe não. Minha mãe foi diagnosticada pelos médicos que seria impossível gerar filhos. Mas quem Deus predestinou, Ele chamou. Se você ouviu uma comunicação de Deus a teu respeito, você é um predestinado de Deus. Pastor, e o que eu faço? Creia
Quando eu ouvi isso, eu estava apaixonado por Jesus. Eu estava vivendo num tempo onde eu estava muito apaixonado mesmo. Eu ficava horas no quarto orando. Eu ia para a igreja todos os dias com muita alegria. Quando não tinha culto na minha igreja, eu ia procurar uma igreja para cultuar. Sabe, aquela fome, aquela sede, eu só queria Jesus. E ouvindo tanta coisa, tantos profetas dizendo que eu seria um pregador, eu chamei o meu pastor e disse: pastor, eu quero pregar, eu quero ser um pregador, eu quero falar de Jesus, eu vou ser um pastor, e o senhor me dá uma oportunidade aí? Ele falou: não, eu vou te dar uma oportunidade. E aí eu fui pregar numa igreja, filial. Pastor Daniel, que esteve pregando aqui, era o pastor lá. Pastor Daniel me deu oportunidade para pregar. E meu microfone tremia assim, eu ficava assim na frente de todo mundo. Ainda bem que não tinha muita gente. E tremia o microfone e eu gaguejava e eu dizia: glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. A minha pregação naquele dia era sobre aquele cara que foi colocado pelo telhado. Pregação fácil. Não tinha espaço para entrar na porta. Ninguém deixava o cara passar, então colocaram ele pelo telhado. Moral da mensagem: se não tem espaço na porta, entra pelo telhado. Seja persistente. Insista que você vai receber a tua bênção. Mensagem fácil. Preparei aquele sermão, mas eu não saía nada. Eu travei. Vou contar um negócio para você. Promete que não vai dar risada de mim agora? Já está rindo, né? Nem contei ainda. Eu travei, irmão. Fiquei mudo. Ficava andando para um lado e para o outro. Coçava a cabeça, suava frio, o microfone tremendo. Pastor Daniel subiu em cima do púlpito e falou: gente, vamos orar pelo irmão Fabiano, porque Deus tem que usar ele aqui hoje. Amém? Amém. Senhor, usa o teu servo, aleluia, em nome de Jesus. Nós entregamos a vida dele nas tuas mãos. Amém, agora vai. Falei 2 palavras, travei de novo. Pastor Daniel sobe no púlpito pela segunda vez. Aí agora, a segunda vez foi terrível. Aí eu não consegui pregar mesmo. Gente, vamos orar pelo irmão Fabiano, vamos repreender o mal. Aí eu me senti um endemoniado. Eu repreendo todo demônio, toda obra do mal que está impedindo a palavra. Aí eu falei: pronto, gente, agora que não sai nada mais. Quem deu crédito para a nossa pregação depois disso? Eu fui para casa humilhado. Desci do púlpito, queria correr, sair embora. Ninguém olhasse na minha cara, porque eu estava envergonhado. Eu cheguei no meu quarto, tranquei a porta, dobrei meu joelho na minha cama, chorando, em lágrimas. Foi a maior humilhação que eu passei na minha vida. Eu disse: Deus, eu acho que os profetas estão errados. Eu nunca mais na minha vida eu vou subir em cima de um púlpito para pregar. O Senhor não me chamou para isso. E aí, como todo bom crente, Senhor, me dá uma palavra, fala comigo. Você já fez isso? Aí você abre, né? Caiu lá em Jeremias. Eu não sei que só cai em Jeremias comigo. Jeremias 1:4. E aquela palavra entrou assim dentro de mim. Não digas eu sou um menino. Não digas eu não sei falar. Porque aonde eu te mandar irás. E tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor dos exércitos. E aquela palavra entrou em mim. E até alguns instantes eu dizia: nunca mais eu vou pregar. Mas depois que eu li aquilo, como fogo entrou dentro de mim, eu saí com ânimo, com força, para dizer para o meu pastor: pastor, eu sei que foi uma vergonha, mas eu quero ir de novo.
não desiste de mim. Se nós não tivermos convicção no chamado de Deus, nós vamos parar na primeira dificuldade, na primeira tempestade, no primeiro vento contrário. A quem Ele predestinou, Ele chamou, e ao que chamou, justificou. E a palavra justificação no dicionário significa descarga de culpa com razão aplausível. Toda culpa, todo pecado, Ele me liberou. Às vezes o diabo também age com intimidação. Talvez a maior arma de Satanás seja a intimidação. Dizer para você, você não pode por isso e por isso. Você é um pecador, você errou, você fez isso e isso. Toda vez o diabo vai tentar jogar o seu pecado, a sua lama, o seu charco na sua cara, para dizer para você que você é incapaz. Um dia Martinho Lutero estava tendo batalhas. Martinho Lutero tinha batalhas com demônios. Martinho Lutero passava horas e horas lutando contra demônios. E um dia o diabo pegou uma caneta e começou a escrever na parede, e os pecados de Lutero. Você fez isso. E Lutero pegou a caneta e escreveu embaixo: mas escute aqui, Satanás, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Não deixe o diabo te intimidar com o teu passado. Quem Ele justificou, Ele também glorificará. Irmão, é nesse momento aqui que entra o tratamento de Deus em nós, para nós vivermos essa purificação e transformação. Nós precisamos entender quem somos. Se nós entender quem somos, nós podemos mudar. Não estou falando de coisa boa, não. Estou falando de coisa ruim, que você não presta. Eu também não. E quando nós entendemos que não prestamos, que não somos bons, que não temos a capacidade, que não temos a qualificação, o perfil, nós podemos nos arrepender. E é o arrependimento a porta para o avivamento. Eu sonho em chegar nesse lugar que Paulo chegou. Segundo Timóteo 4,7, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Irmão, olha que coisa tremenda. Olha o nível que este homem chegou. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Em outras palavras, eu cumpri tudo que Deus me mandou. Eu pratiquei tudo que Deus me ordenou. Eu vivenciei tudo que Ele me predestinou. Eu obedeci toda a sua palavra. Eu cumpri todo o seu propósito. Eu combati o combate. Eu terminei a carreira. Eu acabei. Eu findei o propósito. Quantos reconhecem que estão distantes disso? Pastor, eu tenho um caminho muito longo ainda a ser percorrido até o cumprimento de todo o propósito de Deus na minha vida. Tem muita coisa ainda que eu preciso matar, que eu preciso renunciar, que eu preciso abandonar. Tem muita coisa ainda que eu preciso me ajustar. Tem muita coisa ainda que eu preciso me alinhar para viver essa palavra, para chegar nesse dia. Que esse dia seja o desafio da sua vida. E você só vai chegar nesse dia
se você renunciar às suas vontades, se você abrir mão do seu eu, e tiver coragem de fluir em Deus, viver os propósitos de Deus vai te custar tudo, toda a sua vida. Você vai ter que abandonar os seus sonhos para viver os sonhos de Deus, meu irmão. É assim que funciona. É quando os sonhos de Deus passam a ser os seus sonhos. Quando eu considero todas as coisas como perca, como refúgio, como sem importância. E agora a única coisa importante que eu tenho é ganhar a Cristo. É ganhar a Cristo. É viver o seu propósito. É alcançar esse lugar na minha vida. É isso que Paulo está falando. E quer saber, quando você entende o propósito de Deus, você não vê mais riscos. Irmão, tem crente que vive desesperado. Desesperado com os problemas da vida. Desesperado com as perseguições tão pequenas. Coisas tão insignificantes. Triste por causa de uma dorzinha de cabeça. Pelo amor de Deus, cabeção. Amplia a tua visão para enxergar o que Deus está te mostrando, o que Deus está tentando te mostrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cara, essa palavra serve no individual. Ela também é o individual de Deus na nossa vida. Porque você pode estar inserido dentro de um ministério e nunca ouvir a voz de Deus. Você pode estar inserido dentro de uma igreja que prega reino de Deus, que influi no reino de Deus, que fala sobre integridade e justiça. Mas você mesmo ainda não abriu a porta para vivenciar isso. E quando você entende os propósitos de Deus, não tem mais risco. Você não vai mais andar perdido. Paulo estava preso por anunciar Jesus. Paulo falou na sua defesa perante o governador. E agora, os homens decidiram que ele não era digno de morte. Mas ele insistiu em ficar. Disse, não, eu quero falar com César. Eu quero ir para Roma. Atos 26:30. Dizendo eles, levantou-se o rei e o presidente Berenice, e com que eles estavam assentados, apartando-se dali uns aos outros, dizendo, este homem não fez nada que seja digno de morte ou de prisão. Não vejo crime nele para matar ele. Queriam até soltar Paulo. Mas olha o que diz a Bíblia no versículo 32 de Atos 26. E Agripa disse a Festo, bem podia soltar esse homem se ele não houvesse apelado para César. Paulo ia ser solto, mas porque ele apelou para César, ele não pôde ser solto. Ele teve que ser levado até Roma. E aí na viagem o navio começa a viver uma tempestade. Você consegue entender, irmão? Um cara que pode ser solto prefere ser preso? Não me solta não. Me leva para Roma. A vida desse cara é um espetáculo. Ele achou uma oportunidade no meio da dificuldade. Quem é que vive dessa forma? Só alguém que obedece os propósitos de Deus. No versículo 19 ele disse, ó rei Agripa, eu não fui desobediente a uma visão celestial. O rei dizia, por que tu não vai embora, meu irmão? Estão querendo te soltar. Não, eu não sou desobediente à visão celestial. Deus quer me levar para Roma. Irmão, uma entrega verdadeira só pode acontecer com uma transformação verdadeira.
Quem quer ir para um lugar de açoite? Um lugar que você pode ser condenado e morto? Paulo. Hebreus 10, 22 diz: cheguemos-nos com um verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a nossa confissão e a nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Só alguém com um coração verdadeiro, com uma consciência limpa, purificada, realmente pode viver uma confissão real, porque confia naquele que prometeu. Fiel é o que prometeu. Sabe por que você tem medo? Pastor, eu tenho medo. Sabe por quê? Porque é você que ainda está no controle. Quando é Deus que controla, não existe medo. Existe certeza, descanso. Por isso Davi escreveu no Salmo 3, versículo 5: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. No versículo 6: não temerei os milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercaram. Davi tinha inúmeros inimigos, milhares. Mas eu me deitei e dormi porque o Senhor me sustenta. Quer saber? Em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a casa. Tem gente que tem medo de relacionamento, porque tem medo de se frustrar. Tem gente que tem medo de se envolver na obra de Deus, porque tem medo de se decepcionar. Pastor, eu já me decepcionei muito na obra, então eu vou congregar aqui com o senhor, mas eu não quero, só vou sentar e assistir o culto, porque eu não quero mais. Já me frustrei, já estou muito ferido, sabe? Muito ferido. Tem medo de se frustrar. Tem gente que tem medo de evangelizar e ser assaltado no farol. Tem gente que tem medo de abrir a porta da sua casa para um estranho que só quer um prato de comida. Pastor, mas nós estamos vivendo no século 21. Meu Deus, é tudo perigoso. Em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a casa. Sai desse lugar de medo. Você já viu aqueles pais super protetor? Aí o filho não pode andar descalço. Aí o filho tem que limpar a mão. Sujou a mãozinha, deixa eu limpar, porque senão vai pegar bactéria. Isso. Você vê que essas crianças ficam mais doentes do que as outras. Crianças super protegidas não criam anticorpos, porque elas não têm a oportunidade de lidar com a bactéria. Aí um dia, quando lidar com a bactéria, não tem anticorpo. Aquelas crianças que ficam mais liberais assim, são mais fortes. Eu não estou dizendo que a proteção é ruim, eu estou dizendo que o medo é ruim. O medo te impede de superar os seus limites. Você pode ser melhor do que você pensa. Tem líder que tem medo de investir no obreiro porque tem medo de perder o trono. Só falta abraçar o púlpito e levar para casa. Tem gente que cuida tanto da sua vida, irmãos. Tanto que se vive se policiando por medo. Hebreus 10, 39. Quem achar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achará a vida eterna. O maior ensino do deserto é a dependência.
ser dependente de Deus. Eu tenho uma palavra, Deus me predestinou, pelo amor de Deus, eu confio nisso. Eu sei que existe algo determinado por Deus para a minha vida e eu não tenho medo. Eu vim aqui te encorajar nessa manhã, a despertar, a lançar fora todo medo, em nome de Jesus. Lembra do povo no deserto, que ganhavam o maná de Deus, mas eles guardavam o maná, porque tinha medo de passar fome. Êxodo 16:19, Moisés disse, ninguém guarde o maná para amanhã, mas a Bíblia diz que eles não deram ouvido a Moisés, deixaram o maná deles para o dia seguinte, e o que aconteceu? Criou bicho, cheirou mal, e Moisés se indignou contra eles, pela sua incredulidade. Maná de hoje é para hoje, maná de amanhã é para amanhã. Confia, não andeis inquietos por coisa alguma. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Amanhã pertence a Deus. Você tem coragem de viver essa palavra? E quer saber? Hoje Jesus é o nosso maná. É uma lição no deserto. Maná de hoje é para hoje, maná de amanhã é para amanhã. Jesus tem mais amanhã. João 6,31, ele disse, os nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes de comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dará o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus é esse maná. João 6,51, ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão viverá, e o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei para a vida do mundo. Ele é o meu maná diário. Eu me alimento de Cristo hoje. Eu não posso guardar esse alimento para amanhã. Alguém pode dizer, essa palavra, essa mensagem, essa revelação, irmão, é para a semana? Não, é para hoje. E se você comer hoje, desfrutar hoje, amanhã tem uma nova. Amanhã tem uma nova. Não posso guardar o maná de hoje para amanhã. Amanhã tem mais. Sabe o que é isso? Dependência. Dependência de Jesus. Sabe qual é o nosso problema? Que nós paramos quando achamos que está bom. Você completa um curso de teologia, você diz, não, agora eu cheguei no lugar que eu queria. Aleluia. Você lê a Bíblia toda, pronto, agora eu li a Bíblia toda. Aleluia. Você ora, vai 1 hora por dia, agora eu oro 1 hora por dia. Aleluia. E você para ali. Você para ali. Tá bom aqui. Eu alcancei o máximo. Aí quando você estaciona naquele lugar, você deixa de desfrutar o que ele tem de mais. E quer saber? O que você desfrutou já não é mais a mesma coisa. Porque embolorou, irmão. Você deixou o que você desfrutou hoje, deixou para desfrutar amanhã da mesma comida, do mesmo tipo de relacionamento. Por isso que você vai se esfriando espiritualmente. Você entra num lugar maravilhoso de oração, de poder e de glória. Aí daqui uns meses você percebe que não existe mais a mesma alegria, a mesma empolgação, a mesma fé. Por quê? Porque você está comendo do maná de ontem. Você devia avançar, irmão. Subir de nível. Eu quero desafiar você a subir de nível.
aumentar o seu nível de oração, o teu nível de leitura bíblica, de conhecimento, de revelação, de comprometimento, de ativação, o teu nível de obras, o teu nível, querido, o teu nível de mudança, de caráter, de transformação. Quando você subir de nível, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até se tornar um dia perfeito. Segunda coisa que você deve aprender: nos propósitos de Deus, eu tenho que estar pronto para surpresas. Os planos paralelos de Deus. O plano era ir para Roma, mas o Euroaquilão, a tempestade, mudou o curso do caminho para a ilha de Malta. E Paulo sabia disso e ele tinha avisado. Atos 27:10 ele disse: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio, mas para a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. Paulo já havia avisado: gente, prisioneiro pode falar, vou falar. A viagem vai ser difícil para a carga e para o navio. Mas o centurião acreditava mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. Sabe quando você está andando num lugar de revelação, irmão, que você já sabe o que vai acontecer? Eu estou embarcando num navio que vai naufragar, mas Deus está comigo. Isso é andar na frente, é andar na revelação. Nós não queremos ouvir sobre dificuldades. Nós não queremos ouvir sobre os desafios da vida. É melhor acreditar no piloto e no mestre do que acreditar no profeta. Nós ouvimos os pregadores dizer: Deus vai mudar a sua vida, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Chegou o tempo de honrar a sua vida, aleluia. Receba bênção, receba vitória, receba a chave, receba a janela, receba a bênção, receba já. Cremos mais no piloto do que nos profetas. Jesus dizia, João 16:33, tenho-vos dito isso para que tenhais bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tenham fé, tenham esperança, tenham convicção. Como é que eu posso ter bom ânimo numa notícia de aflições? Tenho-vos dito isso para que tenham bom ânimo. No mundo tereis aflições. Como é que eu vou ter ânimo depois de dizer que eu vou viver aflições? É que essas aflições faz parte do plano de Deus, do propósito de Deus. Esse caminho de tempestade faz parte do propósito de Deus. Esse Euroaquilão faz parte do propósito de Deus. Então, porque faz parte, Deus está me ensinando alguma coisa. Deus quer me usar nesse momento difícil. E por isso eu tenho bom ânimo. Perceba que Paulo transformou a sua prisão numa liderança. Ele saiu da posição de prisioneiro e passou a ser o líder do navio, gente. A dificuldade fez a oportunidade. Por isso que Pedro diz em 1 Pedro 4,12, não estranhei as ardentes provas que vêm sobre vós para vos tentar como se fosse alguma coisa estranha, porque não é. A igreja precisa entender que nós fomos chamados para o propósito de Deus e não para o nosso propósito. Não era qualquer tempestade. Causou desespero em todos. Olha o que diz o versículo 18.
agitados por uma veemente tempestade. O dia seguinte, aliviaram o navio. No terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar as armações do navio. Não aparecendo, havia já muitos dias, nem o sol, nem as estrelas, caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Não pequena tempestade. Fugiu-nos a esperança. Fugiu a esperança de ser salvo. Mas Paulo tinha uma palavra. No versículo 22. Agora vos admoestos que tenham ânimo. Tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, apenas o navio. Irmão, uma coisa é você dizer às pessoas que não vai morrer quando está tudo bem. E outra coisa é você dizer que não vai morrer quando se perde a esperança. Quando se perde a esperança, é difícil. Eu já vi pessoas perturbadas pela dor, pessoas enfermas com filho doente, pessoas defiando no câncer, desenganado pela medicina, e não suportava ouvir alguém dizer: Deus vai fazer, Deus vai curar, porque a pessoa estava desacreditada de tudo. Não queria ouvir promessas, porque está muito claro o destino de morte. Uma coisa é você dizer que vai tudo bem quando está tudo bem, e outra coisa é você dizer que quando se perde a esperança. Mas essa tempestade serviu para dar liderança para Paulo. Olha só, versículo 23. Nessa noite o anjo de Deus, a quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César. Olha só, eis que Deus te deu todos que navegam contigo. Irmão, o cara era prisioneiro, mas agora se tornou líder. E a sua palavra era essa: sabe por que ninguém vai morrer aqui? Sabe por que ninguém vai morrer aqui, meu irmão? Porque eu estou aqui. E importa que eu seja apresentado a César. Em outras palavras, Deus tem um propósito comigo, por isso nós não vamos morrer. Que ousadia. Parece até uma petulância, bater no peito e dizer: navio não naufraga não, sabe por quê? Porque eu estou aqui. Deus tem um propósito comigo. Quer saber, irmãos? Essa tempestade aí na sua vida é para dar liderança. A todos que navegam contigo vão ter que olhar para você e entender o propósito de Deus na sua vida. Sabe por que tu não vai morrer? Porque eu estou aqui. Sabe por que tu não vai morrer? Porque eu estou aqui. Sabe por que tu não vai perecer? Porque eu cheguei, eu estou aqui. Deus tem um propósito comigo. Deus me chamou, eu tenho convicção no meu chamado. Eu tenho convicção no plano de Deus para minha vida. E porque eu tenho convicção disso, fique tranquilo, eu garanto a você, ninguém aqui vai morrer. Esses planos paralelos de Deus levou Paulo a uma ilha. Há coisas que Deus quer, irmãos, e eu não sei como fazer. Então o que eu faço? Eu só tenho que esperar o euroaquilão de Deus. Eu sei que Deus quer me usar, eu sei que Deus quer tocar essa geração, eu sei que o Senhor quer mudar a história dessa nação, do bairro, da cidade, eu não sei, mas eu sei que Deus quer fazer isso. E como Deus vai fazer? Eu sei que Ele vai criar a situação, eu sei que no meio do propósito tem um caminho paralelo, e eu só tenho que estar atento a esse caminho paralelo. É um euroaquilão de Deus que está chegando, me envolvendo, tocando a minha vida.
E eu posso usar da dificuldade como um trampolim. Eu posso usar da adversidade como um objeto de obstáculo. Não, eu vou usar como um trampolim. Não vai ficar na minha frente. Vai ser usado como uma escada. Eu posso subir. Sabe aquelas pedras que estão jogando em você e você diz: eu não aguento mais tanta pedrada. Pega elas, faz uma escadaria com elas e use as próprias pedras que atiraram contra você como uma escada, e sobe mais alto, porque você vai chegar num nível mais alto usando as dificuldades, as perseguições, as afrontas, as adversidades da sua vida. Aleluia! Não espere facilidade. Vai abrir uma igreja? Não, esse lugar é ruim de fazer crescer, porque a cidade é ruim, então é lá mesmo. E é lá que tem que abrir. Pastor, eu quero ser missionário na Europa. Aleluia. Por que não vai na África? Por que não vai para a Índia? Porque nós desejamos lugares glamurosos. Será mesmo se nós estamos enxergando o propósito de Deus? O propósito de Deus está ligado a uma necessidade. Quando eu entendo a necessidade, eu quero suprir essa necessidade. Foi matéria do discipulado aqui na terça-feira. Vocação é isso. Vocação veio da palavra vocatel. Voca, palavra, tel significa Deus. Vocatel, palavra de Deus. Vocação é a palavra que Deus determinou para mim. Não é o que eu quero fazer, o que eu desejo fazer, o que eu intento fazer, o que eu acho gostoso de fazer. Não é o que é a necessidade. Se a necessidade, irmão, se é aqui que está faltando, sabe o que é ser útil? É você olhar para uma situação e dizer: não tem ninguém fazendo isso, eu vou fazer. Não tem ninguém cuidando disso, eu vou cuidar. Por que as pessoas querem aquilo que já tem gente para fazer? Pastor, eu quero ser o cantor, mas já tem cantor. Pastor, eu quero ser o músico, mas já tem bastante músico. Por que ninguém quer sair na rua com um panfletinho na mão e dizer: eu quero ser o evangelista? Por que ninguém quer arrumar a cadeira, arrumar a água, limpar o banheiro? Porque não aparece? Porque ninguém quer ir visitar os órfãos, as viúvas e os necessitados? Porque não aparece? Às vezes nós não entendemos a obra de Deus e aí estamos na igreja fazendo a nossa obra, não a de Deus, a nossa, a que nos faz bem. Se o que você está fazendo te faz bem, então eu acho que você deve analisar direitinho se você está realmente inserido no propósito de Deus. Eu estou aqui pregando para você e eu não vou mentir para você. Eu amo pregar. É bom estar aqui. É uma delícia pregar. Eu fico 2 horas pregando se deixarem. Eu acho que deixam, né? Mas eu sei que o propósito de Deus vai além do que isso. Se eu não me gastar e não me deixar gastar, estar aqui, irmão, é em vão. Se eu não passar horas com Deus, se eu não separar a minha vida, se eu não pôr a mão no meu bolso para ajudar os meus irmãos, se eu não me preocupar. O que é preocupação? É uma pré-ocupação antes do tempo. Se eu não me preocupar com as pessoas que estão à minha volta. Se eu não perder o sono. Se isso não me consome por dentro. Eu tenho que analisar se o que eu estou fazendo é para mim mesmo. Ou está inserido no propósito de Deus.
E aí quando vem uma tempestade na nossa vida, nós dizemos, meu Deus, Jesus, oh, prova do inferno, socorro, Deus. Quando que vai acabar a miséria? Você não está entendendo ainda, isso aí é de propósito. Olha o teu irmão do seu lado, diga para ele, é de propósito. Por quê? Porque Deus tem um propósito. Ué, você está muito calminho, muito quietinho, muito na sua. Você tem que aumentar o seu nível de oração. Como é que você vai orar mais se você está aí na prova? Como é que você vai orar mais se você está aí com medo, parado? Tem que vir uma situação para você buscar a Deus, para você falar, eu preciso entender o que está acontecendo aqui, peraí, gente. E aí quando você para dizer, Deus, qual é que é a sua? Peraí, por quê? Deus só quer uma oportunidade, um ouvido para ouvi-lo. Você vem para a igreja, mas não vem para o culto. Não adianta vir para a igreja e não vir para o culto, não ouvi-lo. Essa hora da palavra é a hora que você tem que estar com cara de fome, com um caderno na mão, pegando tudo. E sair daqui determinado, dizendo, eu preciso ativar isso na minha vida. Em meio à tribulação, Paulo dava instruções para as pessoas. Versículo 34 ele dizia, eu exorto que vocês comam alguma coisa para melhorar a saúde, porque nenhum cabelo da vossa cabeça vai cair, exceto dos que já são careca. Aí não dá para fazer mais nada. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus. E na presença de todos partiram o pão. E tendo já bom ânimo. Olha que tremendo, irmão. 14 dias os caras sem comer. 14 dias os caras no meio de uma tempestade. 14 dias os caras perdendo a esperança. A um prisioneiro toma a palavra e começa a animar eles, dizendo, ninguém vai morrer porque eu estou aqui, Deus tem um propósito comigo. Fica na fé. Come, irmão, come para retomar a saúde. Tenham todos um bom ânimo. E o que aconteceu? Todos tiveram ânimo. Paulo motivou eles ao ânimo. No versículo 37, e éramos ao todo no navio 266 almas, e refeitos com a comida, aliviaram o navio e lançaram o trigo no mar. Ele tomou a liderança. Eu vou encerrar a mensagem. Duas coisas foram deixadas do navio. Versículo 40. Levantaram as âncoras, deixaram ir no mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, se dirigiram para a praia. Duas coisas. Levantaram âncoras, e o que serve a âncora? Para que serve a âncora? Para segurar o navio. E saltaram as amarras do leme. Para que serve o leme? Para dar direção para o navio. Duas coisas você tem que soltar desse navio aí, que está em tempestade na sua vida: a direção e a segurança. Deixa com Deus. Deixa com Deus a direção e a segurança. Sobe a âncora, joga o leme fora, deixa com Deus. Agora é com Ele. Acabou. Olha a fé dos caras. Paulo trouxe uma palavra, eles acreditaram, tiraram a âncora e jogaram o leme fora. Falaram, deixa com Deus. O que nós vamos fazer para encher a igreja? Campanha disso, campanha daquilo? Não. A igreja está cheia de estratégias humanas, de governos de homens, e não de Deus. Sabe por quê? Porque tem muito leme.
Sabe por que a arca de Noé não afundou? Porque ela não tinha leme e nem âncora. Quando nós pregamos a verdade, nos chamam de sentimentalista. Quer saber? É verdade. Porque eu pus todo o meu sentimento no Evangelho. Muito diferente dos dos sensacionalistas, que ficam criando glamour em volta da igreja. A verdade é essa. Pá! O reino é assim. Pá! Acorda, meu filho. Não tem fantasia aqui não. A igreja parece mais aquele filme do Indiana Jones em busca da arca perdida, do tesouro perdido. Pessoas atrás de um tesouro perdido. E eu vou te dizer, Deus tem um propósito para ser estabelecido na sua vida. Ele não tem coisas para te dar. O que Ele tinha que te dar, Ele já te deu lá na cruz. Eu vou sair da igreja porque Jesus não fez nada na minha vida. Se você precisa de alguma coisa além da cruz de Cristo, é porque você ainda não se converteu genuinamente. Aí você precisa de um subterfúgio, de uma promessa, de uma palavrinha. Quem está enraizado no Evangelho de Cristo Jesus não precisa de nenhum subterfúgio. Quem me separará do amor de Deus? Paulo dizia: a fome, o perigo, a espada, a nudez, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem os demônios, nada, nem o presente, nem o porvir, nenhuma outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Fique de pé comigo nessa manhã. Glória a Deus. Romanos 14:8. Eu quero encerrar com esse texto. Paulo diz: porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que se vivamos ou morramos, somos do Senhor. Agarra essa palavra aí. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Morrendo ou vivemos, morrendo ou vivendo, somos do Senhor. Acabou, meu irmão. É uma fé convicta. É uma convicção intacta. Deus é Deus em todo o tempo. Passe por que você tem que passar. É o seu euroaquilão. É a sua tempestade. É a sua oportunidade. Use dessa oportunidade. Ela é o trampolim que vai te dar liderança. Aproveita esse momento. Tome a liderança da sua casa. Tome a liderança no meio do caos. Se consagra, se entrega. Renuncie. Faça uma aliança com Deus. Faça um pacto com o Senhor de obediência e de fidelidade. Sai desse lugar que você está aí, querido, de dependência de homens. Sai desse lugar melindroso que você está vivendo, cheio de mimimi. Entra no veio profético, dependa dele, confia nele, seja convicto nele, aprenda com ele. Deus está te ensinando a cada passo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama Deus? Confia, querido, fique em paz. Fique em paz, é o teu momento de dependência. Pastor, não tem nada lá em casa. Fica tranquilo, os corvos virão trazer o alimento. É o teu momento de descanso. Descansa aí, irmão. Descansa aí. O descanso do cristão é agora, é na batalha. Nós descansamos na guerra. Na prosperidade nós trabalhamos. Na prosperidade nós temos que investir tempo. Investir tempo, recursos e vida. Mas na dificuldade é a hora do teu descanso. É a hora que você senta no sofazão e diz: aleluia, eu confiarei em ti. Se está vendo tempestade aí, irmão, é o teu euroaquilão. Fica tranquilo.
prega o Evangelho, diz a todos à sua volta que Deus te deu uma liderança. Deus te deu liderança. Deus te deu liderança na faculdade. Deus te deu liderança na escola. Deus te deu liderança no seu casamento, na sua família. Deus te deu uma liderança sobre os teus filhos. Deus te deu uma liderança sobre os teus amigos. Ele te deu influência. Você pode ser um homem de influência nesse momento. Entra aí nesse lugar e exerce essa paternidade de Deus. Mostra ao mundo que existe um pai bondoso, um pai seguro, um pai que tem planos para os filhos. E esses planos não serão frustrados na sua vida. Não serão frustrados. Eu garanto a você, não serão frustrados. Porque a quem predestinou, Ele também chamou e justificou e glorificará. Vai cumprir. Toda palavra vai se cumprir. Eu creio.